Hoje, no mundo que a gente está vivendo, existem apoios e acesso à cultura. Em cada cidade existe o seu museu disponível a ela, independente dela não precisar se expor a viagens, a novas culturas, na própria cidade dela. Eu acho que falta conhecimento. As pessoas, elas não sabem que existe. Eu não vou conseguir formar opinião se eu não for lá e ver com os meus próprios olhos. Não tem como a gente amar algo que a gente não conhece. Eu acho que o principal de todas as coisas é o lance da identidade mesmo, né? Ela tem que se permitir estar num lugar que está confortável para ela dentro dela mesma. A produção em massa, a partir do século XX, fez com que as coisas deixassem de ser belas e passassem a ser apenas funcionais. Mas, de onde inventaram que o trabalho deve ser enxergado só do ponto de vista operário e não intelectual? Veja bem, se a gente está olhando nessa visão utilitarista, eu vou repetir o que funciona, não o que me representa. Então a gente perde esse lugar da contemplação. E também aqui a ausência do componente humano, que é a personalidade, é quem a gente é, a singularidade de cada um. Não é só um trabalho, não é só um registro. Aquilo é a expressão artística da pessoa, é o olhar dela. São anos de trabalho, para mim é veículo. Conseguem perceber por que as pessoas consideram se expor à arte um movimento como algo culto demais? Antigamente havia uma série de fatores que dificultavam esse acesso, mas hoje é direito. É disponível e esse caminho já está pavimentado. Depois do século XX, a beleza deixou de ser importante. Não era mais a beleza, mas a originalidade. Eu acredito nos dois caminhos: resgatar a tradição em permanência, mas construir também projetos originais que vão ao mundo. Devemos deixar na mão de grandes estudiosos da arte a compreensão e definição do que é belo, ou podemos fazer com que essa compreensão se torne parte da nossa vida cotidiana, independente da nossa profissão ou atuação. Gosto de ouvir música clássica na paz de espírito e museus, assim, acho que são as minhas maiores fontes. Ver clipes também, essa coisa da tradução, de como que isso se traduz em termos de imagem. Cinema, filme, eu gosto muito também de consumir, eu acho que é o mais frequente. Eu amo ir em concertos e eu gosto muito de escrever para tentar demonstrar aquilo que está dentro de mim, assim, eu sinto mais facilidade quando eu escrevo, assim, sabe? Temos hoje uma grande democratização do conhecimento. Todo dia eu aprendo alguma história de algum cantor, qual a história por trás de alguma música, de alguma pintura famosa. Minha mãe não tinha acesso a isso, eu não ia saber de nada disso. E nos últimos anos as coisas têm acelerado de uma forma e o conhecimento está cada vez mais disperso. Sabe uma coisa que é muito presente pra mim, que eu vejo muita arte na gastronomia? Muita gente, como é que a gente não falou disso? Cara, gastronomia é uma coisa que, pelo amor de pessoa Deus, que sabe ali com harmonizar as coisas, sabe? O prato bem feito, bem montado. Toda vez que eu tô cozinhando em casa, eu não consigo simplesmente fazer de qualquer jeito. Eu tenho que arrumar meu prato, eu tenho que fazer tal, não sei o que. Eu até tiro uma fotinha assim, pra deixar tudo bonito, assim, sabe? É um momento, assim, de prazer ali, sabe? Eu amo demais. E quando eu tô em restaurante também, eu super analiso isso. Como que o restaurante vai me entregar a comida? Eu passei a intencionalmente me abastecer mais. Então, se a autoexpressão importa, de que maneira eu me expresso então? E a partir daquilo, perceber quais são as falhas que existem, quais são os conhecimentos que eu não tenho, quais são os lugares que eu gostaria de conhecer mais, culturalmente inclusive, artisticamente inclusive, que eu reconheci uma ignorância e uma vontade de aprender, para que eu conseguisse formar esse repertório, esse entendimento e enriquecer essa expressão que eu teria ali. Acho que antigamente era muito claro para todo mundo esse lugar da marca do artista, né? Global, atores, modelos. De repente, com a vinda do Instagram e todo mundo ocupando ali profissionalmente, todos nós
nos tornamos passíveis de ocupar aquele espaço. Entender que somos uma marca e que sim, temos opinião e somos capazes de influenciar. Essa inquietação que parte de mim, de ver que as pessoas ao meu redor, e eu vejo isso na minha própria família, meu próprio marido, que são pessoas que falam, é desinteressante, é chique demais, intelectual demais, não é pra mim. Só que as pessoas não têm essa consciência de que talvez sim seja para elas, o quanto que isso pode engrandecer as pessoas e o quanto isso contribui não só para a nossa vida pessoal, mas como para o nosso trabalho. Eu vejo que me expor ao conhecimento, inclusive daquilo que é tradição e permanência, e fazer essa analogia com o mundo que está hoje, isso imprime força e robustez para aquilo que eu sou, torna o meu trabalho mais interessante com um olhar singular, te faz acessar novos lugares. E as pessoas não têm noção. Quem está disposto a entrar nesse lugar de acesso, ela tem que estar ciente de que se é para emocionar, se é para sentir, então sinta. Porque isso vai te fazer te conhecer um pouco mais de si, ampliar a sua perspectiva, sua bagagem. Então sinta. E às vezes o modo automático, a procrastinação, tantos outros lugares, é justamente, não quero sentir nada. Eu quero sentir tudo, sabe? Ainda que seja desconfortável. O que nós, enquanto indivíduos, temos feito nos dias atuais que impactam a cultura em valores sociais ou éticos? Eu sempre gostei disso, né, de mostrar não só o meu trabalho, mas mostrar quem eu era, né, para as pessoas, porque eu sempre falei assim, cara, se você me contratar como fotógrafa, eu não quero que você goste só da minha foto, eu quero que você goste de mim também. Então eu sempre gostei de trazer meus pontos de vista, minha opinião e tal. Nada aqui no Instagram mostra a história completa. Todo mundo tem problema, todo mundo tem insegurança. Cada ser humano está travando uma batalha da qual não fala. Não deixe sua mente criar um conto de fadas. Ninguém escapa da vida real. Eu comecei a ver que eu estava com uma marca pessoal muito consolidada no Instagram, né? Na vida eu já tinha essa noção. Eu sempre tive essa personalidade, uma habilidade maior de liderança, de formar grupos, opinião. Na escola isso sempre foi assim, nas turmas, enfim. Quando eu fiz a transição de carreira e comecei a empreender, me colocar como uma personalidade ali, eu presto um serviço, eu tenho um trabalho, quem eu sou importa, para a minha atuação de forma direta, ficou muito claro. Porque, óbvio, hoje eu sei que marca pessoal tá com a gente em tudo. Seja CLT, seja no concurso, seja empreendendo. Porque sim, as pessoas escutam o que você está dizendo. Muito. O meu ponto de vista, colocar minha assinatura nas coisas, isso importa para mim, na forma como eu transito pelo mundo. E isso em tudo, né? Fazer por fazer, sem ter um sentido muito claro, se torna muito difícil para mim. Aconteceu nessa transição da internet, mas ainda lá para 2012, 2013, porque eu trabalhei numa instituição como assistente de marketing, e aí ali eu tive um trabalho muito à frente com influenciadores, com artistas também, e eu acho que eu já consegui enxergar essa potência e essa influência na vida deles, assim. E aí eu comecei a ser mais intencional, assim, será que nos meus círculos, assim, eu exerço algum tipo de influência? E eu acho que eu exerci essa influência para além da internet. Então, em grupos de liderança, célula que eu já tive, eu acho que eu deixei uma marca ali. Quando eu me tornei empresária e eu era conhecida como a Bru da Mais Amor, eu deixei uma marca ali, muito também da vivência mesmo de networking e tudo. A internet, apesar de já ter usado ela ao longo desses anos, ela passou a ter esse significado no sentido de eu não quero ser a Bru que trabalhou na Araújo, a Bru que trabalhou na Mais Amor, a Bru que era líder de célula, sabe? Fragmentos e atributos meus. Eu acho que eu quero comunicar esse todo nessa potência para que as pessoas lembrem da Bru e não do que ela tá fazendo, sabe? Eu acho que essa foi a grande virada de chave, apesar de já me perceber como marca já tem um tempo. A imagem pessoal é a forma que nos apresentamos ao mundo. Ela é a nossa aparência, nosso comportamento e como nos comunicamos. Ela influencia como as pessoas nos enxergam, como somos percebidos.
A gente não chegou aqui pra entrevista de qualquer jeito. Cada um a seu modo. Exato. Não que exista um padrão pra isso, né? Porque surgiu essa vibe toda do terninho aí. De novo, classificação de um de um jeito que tem que ser, né? E se a gente vai até fora da internet, uma palestra, uma reunião de trabalho importante, talvez você só tenha aquele momento mesmo, aquela chance. Tô indo pra uma entrevista. Você o quê? Se preocupa com a imagem, com o entorno, o que você vai falar, você se prepara pra isso. A internet veio e democratizou, tornou esse caminho muito mais fácil, mas também não é para ser a casa da mãe Joana. Pensar nisso de acordo com a imagem que eu quero passar, mas tem que partir de quem eu sou também. Então, por exemplo, eu não quero passar uma imagem fofa demais, porque eu acho que eu tenho uma força em mim. Vou usar o terninho? Também não tem nada a ver comigo. Então, como equilibrar? Eu acho que o equilíbrio é uma boa forma, sabe? Sempre tive essa insatisfação de viver uma vida igual todos os dias, assim. De trabalhar em um só formato, em um só padrão, talvez eu nunca estaria criando um projeto assim, sabe? Meu trabalho, ele conseguiu atingir outras pessoas de outras cidades, eu fotografar em outras cidades e fora do Brasil também, por causa da internet. O que permitiu que eu mudasse até de forma rápida, e em 2 meses de decisão, não quero mais isso, ter isso de forma ativa foi o que pavimentou e possibilitou com que eu fizesse essa mudança de maneira assertiva e rápida. Imagina, então, como é que seria esses caminhos? Você ia fazer um currículo, aí você ia ter que fazer um curso, porque eu ia ter que prospectar, currículo, distribuir, network, distribuir cartão assim? para outra, né? Você tem que fazer um novo curso, formação para se inserir no mercado, fazer relacionamento, conhecer profissionais da área. Hoje a internet, ela te dá uma exposição que é absurda. E eu acho que ela levou esse boca a boca a outro nível. Pra lá. Eu acho que alguém interessante parte desse lugar aqui até que eu tô proporcionando, sabe? De um lugar em que existem pontos e contrapontos e que você consegue conversar um pouco de tudo. E a gente não consegue conversar um pouco de tudo se a gente não fez esse dever de casa sozinho, assim, sabe? Quando eu penso no interesse, qual seria o oposto? O tédio. Uma pessoa que não me estimula nesse lugar de trazer pontos de vista diferentes, ter uma opinião própria. Ser uma pessoa que está navegando pela vida de forma atenta para construir as próprias opiniões e dividi-las. Está aberta para mudar de opinião, inclusive. Para que a gente se torne interessante, a gente precisa ser interessado na vida, em assunto, em explorar. Assim, se você não tem assunto, você vai falar sobre os outros. Eu me interesso por pessoas que não são só reativas. Elas causam a ação também, sabe? É muito chato quando você tá numa conversa que só você dá. Só você contribui. Só você contribui ali, sabe? Ela tem que ter interesse pela vida, ela tem que ter paixão pela vida. Ela não pode simplesmente acordar, ir pro trabalho, voltar, assistir Netflix e voltar. E eu já tive uma fase da vida que eu estava me achando completamente desinteressante. A gente também não tem interesse porque a gente se retrai, porque se alguém for conversar comigo, eu nem sei sobre o que falar. Eu praticamente amputei esse lado. Eu parei de alimentar esse repertório. Me alimentar de vida, preciso mudar meu comportamento. A mulher que eu quero ser, a vida que eu quero cultivar e como eu quero transitar no mundo. De saber falar sobre diversos assuntos, de entender sobre, admitir o que eu não sei e ouvir ativamente outras pessoas que entendem, para que eu possa formar uma opinião a respeito. Todas as pessoas que querem se diferenciar e querem novas oportunidades no mundo contemporâneo hoje precisam de estar ancorada um pouco na imagem, ter esse olhar ativo para aquilo que é belo e ser uma pessoa interessante para que ela se diferencie. Sustentando esse desconforto dessa curva de aprendizagem, porque a gente tende a querer afastar aquilo que faz a gente se sentir ignorante. Cara, abra seu leque, vai experimentar outras coisas, vai experimentar música clássica. Ah, Luna, não gosta, você consumiu errado então. Quanto mais você está se ambientando nesses lugares diferentes, mais você vai descobrir coisas diferentes em você mesmo. De nada adianta você conhecer o mundo se você não conhece o seu mundo interno. Eu consigo ver que eu importo, eu consigo ver que eu tenho um lugar marcado no mundo, assim, sabe? Eu acho que é essa costura, sabe? De costurar artesanalmente cada uma das coisas
Então isso aqui eu vi naquele museu, com isso aqui eu vi naquele filme, isso aqui eu assisti nesse documentário, isso aqui eu vi aquela pessoa falando, e isso eu li no livro. É essa amplitude. Colocar a beleza dentro da sua vida vai trazer muito impacto do que aqueles que você já está acostumado de fazer. Num simples parar de 15 minutos, 20 minutos para você estar dentro da natureza, né? Você caminhar dentro de um parque, não passe a vida despercebido, não passe a vida no automático, trabalhando, fazendo as coisas que você tem que fazer. Para observar a beleza que ela traz também. Fico pensando como que seria o mundo se todo mundo ocupasse os seus lugares de forma inteira. Seria incrível, porque todo mundo seria mais realizado, a gente criaria mais coisas. Permitir ser emocionado pela beleza, abrir espaços para novos interesses e expandir o seu repertório pessoal. Perceber o belo, a arte e os movimentos culturais como um lugar já ocupado e disponível, outrora desconhecidos, e por isso desconfortáveis. Observar e captar emoções para questionar formas já determinadas, padrões e gavetas. Nós somos parte disso. A cultura se transforma com o passar dos anos, mas podemos continuar nos ancorando em suas origens, trazendo um novo significado para os dias atuais. Simetria é uma nova roupagem, para se esvaziar, para contemplar e, por isso, se preencher por algo que nos engrandece e que vai para muito além de nós.